Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Há um novo som ecoando pela terra. Há uma nova canção gerada no altar. Há um novo som ecoando pela terra. Há uma nova canção gerada no altar. Uma nova geração disposta a se entregar por ti de alma e coração, ardendo em lágrimas de amor por ti, Senhor. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Há um novo som ecoando pela terra. Há uma nova canção gerada no altar. Uma nova geração disposta a se entregar por ti de alma e coração, ardendo em lágrimas de amor por ti. Uma nova geração disposta a se entregar por ti de alma e coração, ardendo em lágrimas de amor por ti, Senhor. Quero que minha vida seja esta canção, expresso teu amor. Quero que minha vida seja esta canção, expresso teu amor. Oh, aleluia. Que a nossa vida seja esta canção de adoração e louvor a ti, Senhor. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Oh, bendito é o Senhor. Aleluia. 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 Glórias a ti, Senhor. Bendito é o nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao Senhor.
o teu nome seja exaltado. Quero que minha vida seja esta canção, expresso o teu amor. Quero que minha vida seja esta canção, expresso o teu amor. Que a nossa vida, Senhor, seja uma canção da expressão do seu amor a esta terra, a este mundo. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que bom estarmos aqui reunidos nesse tempo muito especial. Saudade de todos vocês. Não estive aqui esse final de semana, né? Domingo agora, domingo passado não estive com vocês. Mas estava numa missão muito importante. Estive na Comunidade da Graça em Registro, num tempo muito especial com os irmãos lá. Tempo de algumas mudanças, de algumas reestruturações. Foi um tempo muito especial. Estive lá também com a presença do nosso querido pastor Carlos Alberto, que esteve lá também para finalizar toda a estrutura de reformas e administrativas e eclesiásticas também. O pastor Carlos Alberto esteve lá com a gente ontem, na segunda-feira, e foi um tempo muito especial. Estamos em oração pela vida do nosso querido pastor Ricardo Peticor, que está passando por um momento difícil de enfermidade, e nós estamos apoiando lá a família, a querida Guida e toda a família desses nossos irmãos. Então, queria que vocês estivessem orando por ele, pelo pastor Ricardo, e também por toda a Comunidade da Graça em Registro, que agora está com um novo pastor lá, um diácono em função pastoral, né, um casal de diáconos em função pastoral, que é o Naldo e a Cida, que estão assumindo lá a igreja. Então eu estive lá para fazer esses acertos, empossar esses novos irmãos. Então nós estivemos juntos lá como igreja também, mandei um abraço deles lá, de vocês para eles, e eles também mandaram um abraço para vocês, e logo logo nós estaremos em mais conexões aí com essa igreja tão abençoada. Amém? Quero deixar uma palavra aqui para o seu coração, uma palavra muito importante que está em Filipenses, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 17. Uma palavra muito especial, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração esta manhã, que eu louvei a Deus por essa palavra de instrução, de ajuste da nossa visão, que é sempre importante nós estarmos sempre ajustando, refazendo algumas coisas, prestando atenção em alguns detalhes importantes, para que a gente não venha falhar com o nosso Deus e também falhar com as pessoas. Então essa palavra é uma palavra de instrução, para que eu e você possamos continuar no trabalho que nós estamos fazendo. Você bem sabe que nós estamos num trabalho lindo de evangelismo nesses dias. Setembro, outubro e novembro, nós estamos separando esses 3 meses para que a gente possamos fazer um tempo muito especial de evangelismo. Já começamos desde o mês passado, estamos firmes e fortes no evangelismo, e eu fiquei muito contente que na minha célula tinham 3 pessoas visitando, 3 visitantes, e foi um tempo muito especial. Isso é porque nós nem fizemos ainda o Dia do Amigo. Nós vamos fazer o Dia do Amigo, não nessa próxima reunião, mas na outra. Nós vamos fazer o Dia do Amigo na minha célula, lá na nossa célula, na nossa casa. E ainda nem foi o Dia do Amigo, mas já tínhamos 3 visitantes. Sem Dia do Amigo, sem convidar, sem nada. Deus já está enviando, porque eu quero repetir a você uma frase que nós temos falado durante esses meses: a colheita será grande para a glória do nome de Jesus. Aleluia! E eu fiquei muito feliz. Isso sem contar as outras células aí, que os irmãos também estão tendo experiências maravilhosas. E eu até peço a você que é líder de célula, que os supervisores que estão aí,
envie notícias aí do que está acontecendo lá na sua célula. Alguns estão me enviando, logicamente, mas envie também algumas notícias, coloca lá no relatório. Lá, só lembrando você que é líder de célula, que lá no nosso aplicativo, você clicando lá na sua foto do aplicativo, vai abrir lá, Minha Célula. Aí você faz o seu relatório. Então, os líderes de célula aí, ó, Rodrigo, já fez seu relatório da sua célula? É só clicar lá e fazer o relatório, hein? Quero receber essas células, esses relatórios de células aí, para que todos nós possamos estar unidos no mesmo propósito. Então, faça o seu relatório de célula, envie para a gente poder estar aí compartilhando com os irmãos os testemunhos, os novos membros que estão agora inseridos na nossa célula, tá bom? Porque a colheita será grande para a glória do nome de Jesus. Quero ler então esse texto com vocês, que está em Filipenses capítulo 2, do versículo 12 até o versículo 17, que diz assim: Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas, sem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida, sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam todos vocês alegres e regozijem-se comigo. Li até o versículo 18 aí, tá bom? Li até o versículo 18 para completar aí essa leitura. Pai, muito obrigado por esta palavra tão especial e tão importante. Queremos recebê-la no nosso coração com muita alegria, para que ela possa produzir um efeito enorme, para que a nossa compreensão seja uma compreensão real daquilo que o Senhor quer ministrar e falar aos nossos corações. Oro, Pai, para que o Teu Espírito Santo nos dê revelação clara do que o Senhor quer conosco, a fim de que o Seu Espírito Santo venha fluir no nosso meio, fazendo coisas extraordinárias e sobrenaturais, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, como eu estava dizendo, aqui um pouquinho antes de fazer a leitura, nós estamos num tempo muito especial de evangelismo nesses dias, E hoje, mais do que nunca, a igreja ela tem sido essencial. A igreja tem sido essencial. E nós temos entendido que a resposta para essa sociedade, estou falando aqui de temas do ID anteriores aí que nós temos ouvido e falado, somos a igreja virtuosa, a mulher virtuosa, a igreja virtuosa, nós somos a resposta, tem uma mensagem de terça-feira do ID que o tema é Seja a Resposta. Então nós somos, como igreja, sim, a resposta de Cristo. Aliás, Cristo é a resposta por meio da igreja de Cristo. Então, através da igreja, nós então, como igreja, vamos avançando na resposta para esse mundo que é Jesus Cristo. Então, estamos, como igreja, nesses dias, atuando neste campo de batalha que é o mundo, a sociedade que nós temos vivido. E isso é muito importante, nós olharmos com os olhos de Jesus para essa sociedade. Eu estava falando, aqui há uns minutos anteriores, sobre o evangelismo que nós temos feito, e já temos estado com pessoas visitando as nossas células. Isso é maravilhoso, é muito importante. E aconteceu algo muito importante na minha célula na sexta-feira passada. Nós estávamos ali reunidos, tínhamos 3 visitantes. Deus já havia colocado no meu coração e no coração da Kélvia que coisas
importantes, extraordinárias iria estar acontecendo ali naquela célula. Eu estava orando para que o poder de Deus se manifestasse naquela célula. Só que a minha célula é uma célula de pessoas que ainda não foram batizadas, pessoas que estão ainda chegando na nossa comunidade. Não é uma célula já de líderes e de pessoas batizadas. É uma célula de pessoas que ainda estão chegando à igreja. E por causa disso, nós fazemos a célula de uma forma bem informal, sentados à mesa. As orações que nós fazemos é ali sentado à mesa. Nós temos uma mesa grande em casa e todos os membros da célula sentam em volta da mesa. A gente coloca banquinhos, né? Porque a gente não tem tantas cadeiras assim, só temos 10 cadeiras, então colocamos mais banquinhos assim em volta, então fica todo mundo em volta da mesa, assim como Jesus fazia as reuniões dele, né? E a gente faz a alimentação primeiro, a gente come ali quando chega, todo mundo traz um pratinho, e depois a gente começa a compartilhar a palavra, tudo isso sentado à mesa. As orações também são sentados à mesa, e enquanto nós estávamos orando ali naquele momento da nossa célula, uma irmã foi tocada pelo Espírito Santo, uma visitante, uma das pessoas da noite, visitantes, ela foi tocada pelo poder do Espírito Santo, e ela começou ali a ser liberta, ali em volta da mesa na oração, e foi maravilhoso, e ela começou a chorar muito, e ela disse que foi completamente liberta. Na hora o Senhor colocou no meu coração uma palavra que eu falei aquela palavra, porque o Senhor Ele conhece, Ele tem ciência de todas as coisas. E enquanto eu estava orando por ela, eu falei aquela palavra, e aquela palavra entrou no coração dela, e ela foi liberta ali na hora, na mesa foi liberta. E aí então, nós terminamos ali aquele momento de oração. Um outro membro, um rapaz, né, membro da minha célula que estava do meu lado, ele comentou que estava com uma dor muito forte na cabeça, na nuca. E aí, enquanto os outros estavam conversando ali, comendo, conversando, eu coloquei as mãos no pescoço dele aqui na nuca e comecei a orar ali, baixinho mesmo, né? Bem baixinho, eu e ele somente. Comecei a orar e eu percebi que o pescoço dele ficou vermelho, mas muito vermelho. E aí então eu declarei cura sobre aquela dor de cabeça fortíssima que ele estava. E aí, quando tirei a mão, ele falou, olha, meu pescoço estava queimando. Eu falei, eu vi que estava vermelho o seu pescoço. Ele falou assim, mas queimou muito, a sua mão estava muito quente. E eu falei, mas e a dor? Ele falou assim, a dor sumiu. A minha dor de cabeça foi embora. Ele virou para a esposa dele que estava do outro lado da mesa e falou assim, olha, minha dor de cabeça sumiu. Aquela dor de cabeça que eu estava fortíssima, a dor de cabeça foi embora. E aí eu parei ali a conversa de todos e falei, olha, nosso querido irmão aqui acabou de ser curado de uma dor de cabeça. E a outra irmã também havia sido liberta, curada de problemas emocionais. Irmãos, foi maravilhoso. Por que eu estou contando isso? Porque a igreja é essencial nesses dias. Muitas pessoas estão doentes, muitas pessoas estão aflitas, muitas pessoas estão com síndromes do pânico, outros estão com traumas por causa de grandes perdas que tiveram. E nós, como igreja, somos em Jesus a resposta para esse mundo. E o tema dessa mensagem é a salvação em ação. Colocando a salvação em ação. E nós precisamos colocar a nossa salvação em ação. Foi o apóstolo Paulo que disse isso. Olha aí no versículo que nós lemos, no versículo 12. Olha, eu sei que vocês são obedientes, não apenas na minha presença, mas principalmente quando eu estou ausente. E versículo 12, aí a parte final do versículo 12. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Então o apóstolo Paulo fala disso que nós estamos fazendo, de estarmos evangelizando. Colocar a salvação em ação é você obter a salvação em Jesus. Eu sou salvo, graças a Deus. Só que esta salvação, além de produzir em mim uma santificação e produzir em mim uma esperança da vida eterna, ela deve produzir através de mim
salvação para a vida das outras pessoas. Por isso que Paulo faz essa citação. Coloquem em ação a salvação que vocês receberam, com temor e com tremor. Gostei dessas duas frases, porque, irmãos, a gente pode cair em um grande erro de achar que as curas, as libertações, os milagres, as multiplicações, os grandes sinais, prodígios e maravilhas que são feitos através de nós, através do Espírito Santo em nós, somos nós que executamos, e isso é um erro muito grande. Então, às vezes a gente não fala explicitamente, mas implicitamente, o que a gente fala? Olha, desde quando eu comecei a liderar aquela célula mudou. Ah, desde quando, se for um pastor, né? Ah, desde quando eu assumi aquela igreja, foi maravilhoso. Ou às vezes a gente coloca a nossa experiência como parte do resultado das ações que estão sendo feitas. Não, eu tenho muita experiência, e a minha experiência, ela é muito boa, e a minha experiência então diz que, olha, é assim que faz, a minha experiência diz que é assim que eu devo fazer. E a Bíblia hoje, através aqui, por isso que eu disse que essa palavra seria uma instrução, está dizendo para nós termos temor. Temor é honra, e nós termos tremor. Tremor aqui eu entendi não como medo de Deus, porque nós não precisamos ter medo de Deus, mas nós entendermos que não se trata de mim, não trata da minha vontade, dos meus desejos, da minha habilidade, da minha experiência. O Espírito Santo falou comigo quando eu li esse texto, falei, opa, peraí, às vezes eu estou achando que a minha experiência, que o meu know-how, que tudo aquilo que eu sei fazer é que vai trazer resultado para as coisas de Deus. O apóstolo Paulo diz o seguinte em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 5 e 6. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão membros cooperadores de Deus. Eu plantei, disse Paulo, Apolo regou, mas o crescimento foi dado por Deus. Então, irmãos, nós devemos colocar a nossa salvação em ação. Devemos então praticar as coisas que nós temos aprendido, as boas obras, principalmente a fé, os exemplos dos nossos pastores, os exemplos dos nossos líderes, colocarmos tudo isso, a nossa experiência como salvos em Jesus, tudo isso, a experiência com Deus, experiência com a igreja, com os irmãos, colocar em ação. Coloque a sua salvação em ação. Não fique com a sua salvação represada, como uma represa, né, que retém ali a água. Mas a vida do cristão é como um rio que flui a salvação de Deus. É o rio de Deus fluindo em salvação na vida das pessoas. Porém, coloque a salvação de vocês em ação, sabendo que quem efetua o querer e o realizar é Deus. Tudo que eu tenho intenção de fazer é Deus que coloca no meu coração. E tudo que Deus me leva a praticar é Ele, pelo poder do Espírito Santo, que me conduz a essa prática. Não sou eu que sou belo, maravilhoso, que tenho uma experiência danada, um know-how, que sou um homem com muitas experiências e muitos bons conselhos para dar. Ah, eu sou um líder de célula muito bom, já multipliquei a minha célula várias vezes, e eu sou um supervisor assim, que faço um trabalho lindo, maravilhoso. É verdade. Eu sempre falo isso aos supervisores, aos líderes, que eles sempre estão fazendo um trabalho muito bom. Mas nós não podemos esquecer que nós não somos e nem podemos ser sábios aos nossos próprios olhos. É Deus quem nos dá a capacitação. Então o Espírito Santo me levou a entender isso hoje no meu tempo devocional, que eu preciso estar sempre dando a Ele a glória que é devida. Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus é que dá o crescimento. É Ele que efetua em nós o querer quanto o realizar. Nós não podemos de maneira nenhuma achar que somos nós os responsáveis pela grande colheita que nós vamos ter. Que somos nós os responsáveis por todos os frutos que o Senhor vai nos dar. Nós somos apenas peças
que o Senhor ele vai movendo, vai usando para que possa completar a obra maravilhosa da sua glória sendo manifesta no meio do seu povo. Amém? Então aqui está o cerne da mensagem nesta noite. Qual é o cerne da mensagem? Eu preciso colocar a minha salvação em ação. Amém? Estamos fazendo isso. Estamos aí com o Projeto Flor, estamos aí com o Dia do Amigo, estamos aí com a Casa de Paz. Eu estou colocando a minha salvação em ação, eu estou evangelizando, eu estou ali levando a mensagem de Cristo para as pessoas, e através disso vem curas, libertações, vem salvação, vem multiplicação, vem a igreja sendo fortalecida e edificada, tudo isto através, por causa do poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo em nós e através da igreja como resposta a este mundo. Através da igreja sendo a mulher virtuosa neste mundo, através de um homem, uma mulher da sua igreja, que está colocando a salvação em ação. Aleluia, isso é muito bom. O cerne da mensagem é esse. E aí, continuando aqui no cerne da mensagem, põe a salvação de vocês em ação, em temor e em tremor, sabendo que eu planto, o outro rega, mas Deus é que dá o crescimento. Deus é que dá o crescimento, Deus é que vai fazer florescer, é Deus que vai fazer multiplicar, é o Espírito Santo que vai nos dar as dicas certas. Então não é a minha experiência, não é o meu know-how, não é a minha expertise, nada disso, é o Senhor sobre a minha vida. Ah, mas você faz um trabalho lindo, você faz um trabalho maravilhoso, amém, obrigado por este elogio, mas eu sei que é Deus que faz na minha vida. Lógico, aqui, irmãos, eu não estou dizendo para você ser aquele hipócrita, né, de não ficar contente com os elogios. Eu também fico contente. Estive com o pastor Carlos Alberto esses dias, ele falou da importância do papel que eu estou fazendo, e eu fiquei muito contente. Falei, obrigado, pastor. Mas eu tenho que entender que não sou eu, mas é Cristo que vive em mim. Não sou eu, é Ele que sopra ao meu ouvido. Eu busco a Deus e Deus me direciona. Então a glória é dele e não minha. E também nós não podemos ser hipócritas, né, de que quando a pessoa vier nos elogiar, a gente não dizer obrigado, falar obrigado, puxa, que bom você está falando isso. Nós precisamos entender que temos participação nisto. E também não precisa fazer aquele gesto que eu brinco com os meninos aí do MAG, né? Aquele gesto, né? Quando a pessoa fala, você abaixa a cabeça e aponta para cima, né? Num sinal de total humildade, mas lá por dentro está assim, né? Sou eu mesmo. Então, às vezes a gente fica apontando para cima dizendo que é Deus, mas na verdade nós estamos achando que somos nós, que somos os que estamos realizando as grandes obras. Na verdade, irmãos, o apóstolo Paulo aqui está tratando dessas coisas. Coloque a salvação de vocês em ação, debaixo do temor de Deus, debaixo do tremor, dizendo, olha, sem Ele eu não vou a lugar nenhum, sem Ele eu não posso fazer nada. Tanto é que a gente já, principalmente nós aqui da comunidade de Suzano, alguns líderes aqui, né, mais experientes aí, sabem do que eu estou falando, né? Você sabe que tem hora que a coisa fica tão apertada, tão feia, que você realmente sabe, meu Deus, se não for Deus na minha vida, as coisas não vão dar certo. Eu tenho muita experiência, mas o que vale a minha experiência se não estiver sendo soprado pelo poder do Espírito Santo e sendo conduzido pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Este é o cerne da mensagem, irmãos. Põe a salvação em ação, debaixo do temor de Deus, debaixo de tremor, sabendo que é Ele quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento no tempo certo. E aí então diz o texto que tanto quem planta, quem rega e quem colhe, eles são apenas os trabalhadores. Mas é o Senhor que é o dono da vinha, é o Senhor que é o dono da seara, e é Ele que vai dar os grandes frutos que nós vamos colher. Aleluia, em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Você pode glorificar a Deus aí? Aleluia, bendito é o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Estou muito feliz, irmãos, porque a colheita vai ser grande, mas é Ele, é Ele. Nós não temos experiência, temos experiência sim, né, em algumas coisas, sabemos lidar com algumas questões,
mas é Ele que nos conduz dia após dia, dando direção clara para tudo que vamos fazer. E aí o apóstolo Paulo, ele trata algumas coisas aqui importantes, ele dá algumas dicas importantes. Versículo 14 aí, versículo 14, versículo 16, ele fala algumas coisas que eu quero aqui compartilhar com vocês. Primeiro, como colocar em prática essa salvação? Como colocar em ação essa salvação? Como agir com essa salvação diante dessa sociedade? E aí Paulo fala no versículo 14, na parte A, o seguinte. Olha aí, versículo 14, parte A. Façam tudo sem queixas, sem reclamação. Faça tudo sem reclamação. Faça tudo sem ficar murmurando, sem ficar reclamando. Faça sem queixa. E aí eu coloquei aqui nas minhas anotações. Faça sem ficar reclamando. Estou investindo tempo, mas não sei nem se adianta, não sei nem se vai dar fruto. É um peso, meu Deus, olha, trabalhar com gente não é fácil. Olha, eu acho que eu não tenho dom para isso. Acho que não é meu dom. Eu não aguento. Tem gente que fala umas coisas que eu não gosto. E para de ficar se queixando. Aquele que põe a mão no arado, ele já não pode mais olhar para trás. Ele já não pode mais abrir mão. Coloque a mão no arado, sem reclamar, sem ficar reclamando dos momentos que às vezes não são muito bons mesmo. Às vezes você vai trocar ali a criança, né? Pegando um exemplo aqui de casa, né? Você troca o bebê, uma fraldinha nova, uma roupinha bonita, e aí o bebê, imediatamente o banho e a troca que você fez, ele vai e suja tudo de novo. Já viu isso ou não? Quem tem bebezinho em casa, ou quem já passou por essa fase, sabe o que eu estou falando. Você troca o bebê, põe o talquinho, deixa tudo bonitinho. Imediatamente, quando você terminou de fazer, quando você fala, agora eu vou me trocar para ir para o culto, aí o bebê suja de novo a fralda. Ou às vezes ele regurgita, né, aquele leite para fora, né? E aí então cai na roupa, suja tudo. Aí tem que trocar a roupa novamente. Tem que refazer o trabalho, não tem jeito. A gente tinha um em casa, um pequeno em casa, que a gente trocava ele, a gente tinha dois pequenos. A Kelvia trocava o maior, que é o Gustavo, e estava bonitinho, o Gustavo trocadinho. Quando ela ia virar para trocar a Paulinha, o outro entrava na banheira, de roupa e tudo. A gente tinha, lembra aquelas banheirinhas, né, de dar banho no bebê? Enquanto a Kelvia dava banho em um, colocava lá, e quando ela ia pegar o outro para dar banho, o outro entrava na banheira de roupa e tudo. Aí a Kelvia tinha que trocar novamente o outro para depois trocar. Então é um trabalho danado, né? E hoje a gente olha e dá risada, mas no reino de Deus é a mesma coisa. Nós temos os bebês espirituais, as novas pessoas que estão chegando na célula, os novos membros, aleluia, como eu estou animado com isto. Novos membros, pessoas chegando na célula, e aí você tem que fazer aquele trabalho várias vezes com eles. É colocar a salvação em ação, sem ficar reclamando do trabalho que dá, porque esse trabalho vai dar grandes frutos. Hoje os nossos filhos estão grandes, bonitos, estão no mercado de trabalho, os frutos vieram de um trabalho de um pai, de uma mãe. Assim deve ser o seu trabalho como pai e mãe espiritual para os filhos e filhas espirituais que nós estamos gerando nesses dias. Amém? Então, sem que reclamar, sem queixas. Versículo 14, sem discussões. Eu gosto muito disto, gosto muito de falar disto, porque às vezes a gente quer evangelizar, colocar a salvação em prática, em ação, com discussões tolas de religião. Não, porque, olha, você precisa entender sobre isso, entender sobre aquilo. Olha, isso aí, olha, não fique fazendo isso, olha, não fique fazendo aquilo, olha, não faça, olha, agora que você está na igreja, você não pode ficar falando isso. E fica com discussões tolas, com discussões sem propósito nenhum.
E aí reúne as pessoas lá na célula, ou você vai evangelizar no trabalho, ao invés de você falar do amor de Deus, ao invés de você falar da bênção que é a salvação em Cristo Jesus, fica entrando em detalhe que não tem nada a ver. Olha, você quer vir para a igreja, mas eu já vou te avisando, na igreja, olha, tem muita fofoca, viu? Olha, na igreja, para com discussões tolas, para de ficar falando coisa que não é necessário falar. Às vezes fala mal de igrejas, às vezes fala mal de pastores, às vezes fala mal das religiões. Como que nós vamos receber gente nova falando mal das religiões? Aí a pessoa da célula está numa religião. Lá na minha célula nós temos católicos praticantes, católicos não praticantes, nós temos espíritas, nós temos umbandistas, nós temos pessoas humanistas e hedonistas, todas na nossa célula. E nós não podemos ficar ali com discussões tolas de igreja, de teologia, de costumes, de usos, ou de doutrinas, de religiões. Nós temos que ali levar o amor de Deus às pessoas. Das pessoas que foram nas nossas células visitar, uma dessa pessoa que foi convidada pelo membro da nossa célula. Só que esta pessoa que foi a primeira vez, isso foi na semana retrasada, ela foi a primeira vez na nossa célula. Ela comentou com uma outra pessoa que esteve numa reunião na nossa casa e que foi maravilhoso. Vamos lá, vamos voltar aqui. Esta pessoa da nossa célula, que já é membro da nossa célula, convidou esta outra foi lá na célula, saiu de lá impactada com o que ela ouviu e viu. Esta outra, que tinha ido a primeira vez, falou com uma outra. Essa outra que foi na célula semana passada, falou assim, eu vou convidar uma outra pessoa para ir. Olha só como foi o negócio. Uma convidou, outra comentou lá onde a gente mora, e ela não podia ir, que ela teve que ir num outro lugar. Esta visitante que comentou nem foi, mas as outras que ela tinha comentado foram no lugar dela. Então nós tínhamos 3 visitantes novos lá, fora aquela nova visitante que era da semana retrasada. Ou seja, um mover de Deus, um avivamento. E o que eles ouvem lá? Eles não ficam ouvindo sobre religião, não ficam ouvindo sobre doutrina, não ficam ouvindo sobre costumes, não ficam ouvindo sobre nada disso, a não ser o amor de Deus, a não ser o poder de Deus, a não ser o braço do Pai trazendo cura e libertação. Não tem tempo para ficar com discussões tolas no meio da célula. Mas e aí? Mas e aquilo? Olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Nós às vezes somos mais daqueles que não pode isso, não pode aquilo, discorda disso, discorda daquilo, do que falar de Jesus e do amor de Deus às pessoas. E aí então, esta pessoa que foi curada, foi convidada por uma terceira pessoa. E ela foi curada. Aleluia! Sabe por quê, irmãos? Porque nós não podemos de maneira nenhuma ficar com discussões religiosas, tolas, de teologias que não vão no momento servir. A teologia é muito boa para um momento específico, para estudo, para compreensão, para crescimento e maturidade, mas não para evangelismo. Evangelizar, eu não preciso usar de artifícios teológicos, a não ser o fato de que eu tenho Jesus na minha vida. E aí levar Jesus às pessoas. E por fim o apóstolo Paulo fala o seguinte, versículo 16. Olha aí o que diz o versículo 16. O apóstolo Paulo fala, retendo firmemente a palavra da vida. Retenha firmemente a palavra da vida. Então ele fala para nós colocarmos em prática a nossa salvação, retendo a palavra da vida no nosso coração. Eu me apoiando na palavra, eu estando firme na palavra e declarando a palavra de Deus às pessoas. Quando eu falo declarar a palavra de Deus às pessoas, não é que você vai encontrar a pessoa na rua e falar assim, olha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, vai declarar um versículo para ele. É declarar os princípios da palavra, que é a própria palavra
deixada em pequenas porções no momento certo e na hora certa. Então, se a pessoa está com uma dor física no corpo, aí você vai usar a palavra que diz que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Então você vai estar firmado nessa palavra, você vai estar, como disse aqui o apóstolo Paulo, você vai ter retido essa palavra no seu coração e no momento certo a palavra será usada. E a Bíblia diz que a palavra é a espada do Espírito que entra e penetra nas pessoas e traz cura, faz milagres, sinais, prodígios e maravilhas em toda uma geração, na vida das pessoas e de uma cidade inteira. Então, como agir? Sem reclamações, sem discussões e firmes na palavra. O apóstolo Paulo, quando ele começa aqui no versículo 12, ele fala, e aqui eu quero ir para as conclusões finais. O apóstolo Paulo fala o seguinte: se eu sei que vocês são obedientes, e sendo obedientes à palavra, vocês estão colocando em prática a salvação de vocês. Sendo obedientes, puros, irrepreensíveis, inculpáveis, o apóstolo Paulo fala aqui no versículo a seguir, que nós vamos brilhar como estrelas no universo. Já viu como o brilho da estrela é maravilhoso? O céu, quando ele está estrelado, sabe aquelas noites frias que não tem nuvem nenhuma, que o céu fica azul e fica estrelado. Aquelas estrelas são maravilhosas, você vê estrelas se movendo e elas iluminam o céu juntamente com a lua e fica um cenário lindo, fantástico, maravilhoso. A Bíblia diz que quando nós somos obedientes, somos santos, puros, consagrados ao Senhor, quando nós somos pessoas irrepreensíveis na palavra, inculpáveis, quando somos pessoas que colocam em prática a salvação, nós somos como estrelas que brilham. Estrelas que brilham. Nós vamos brilhar nesse universo. Nós vamos brilhar no meio da sociedade. Nós vamos brilhar onde nós trabalhamos. Nós vamos brilhar por onde nós passarmos. As pessoas verão o brilho de Cristo em nós. Aliás, por que Paulo está citando aqui que nós somos como estrelas? Olha, versículo 15. Para que venha tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Eu não entendo muito bem disto, mas eu entendo um pouquinho só, de que a estrela, ela não tem brilho próprio, ela não tem luz própria. A estrela, ela reflete a luz dos grandes luminares, que é o sol e que é a lua. A palavra de Deus é maravilhosa, né? Nada está solto aqui na Bíblia. Não tem palavra solta aqui na Bíblia. Ah, eu li uma palavra aqui solta na Bíblia. Não, não tem. Todas as palavras estão conectadas com a vontade do Pai, com a presença do Pai e com a instrução do Espírito Santo. Por que nós somos estrelas que vamos brilhar no universo? Porque a estrela só brilha por causa da luz de alguém. E esse alguém é Jesus, que é o sol da justiça. Jesus é o grande Deus que ilumina toda a terra. E nós somos as estrelas que brilhamos por causa dele neste universo. Então, coloque a sua salvação em ação, brilhe como luz nesse universo, nessa geração corrupta, corrompida que nós estamos vivendo. Leve a luz de Jesus, faça brilhar o poder de Jesus sobre todas as pessoas, sobre esta nação, sobre os membros lá das suas células, sobre os seus vizinhos, sobre os seus parentes, sobre aquelas pessoas que você está querendo evangelizar. Brilhe como estrela no universo, refletindo a luz de Jesus, colocando a sua salvação em ação, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E eu quero louvar a Deus juntamente com você por essa palavra tão maravilhosa, por essa palavra tão especial. Coloque a sua salvação em ação, sabendo que é Ele que faz, não somos nós. Aliás, estrela não tem brilho próprio, não tem luz própria. A luz que a estrela reflete é a luz que vem de Jesus, é a luz que vem do alto.
Eu e você somos estrelas nessa sociedade, estrelas nesse mundo. Aleluia. Amém. Obrigado, irmãos, por esse tempo tão especial. Eu quero, antes de terminar aqui, dizer a vocês algo muito importante. Eu ouvi o pronunciamento do governador agora, na semana agora passada, e o governador então deu algumas diretrizes em relação à pandemia. Quais são as diretrizes? Os locais públicos, até 500 pessoas reunidas, até no máximo 500 pessoas reunidas, podem estar reunindo normalmente, não vai precisar trazer a carteira de vacina para fazer aquela comunicação, não vai exigir, né, a carteira de vacina, e não vamos mais precisar de inscrição nos nossos cultos. Nós não vamos mais precisar de inscrição nos nossos cultos. Então, você pode participar do culto da manhã e do culto à noite, tranquilamente, livremente, sem precisar fazer inscrição. Só para os eventos maiores que nós então vamos fazer inscrição. Por exemplo, evento das mulheres, que precisa de uma organização melhor, ou qualquer outro tipo de evento, nós vamos ter uma organização com inscrição. Fora isto, cultos públicos normais, você pode estar frequentando sem fazer inscrição, direto aqui na porta da igreja. Nós vamos manter o álcool gel, nós vamos manter ainda algumas coisas, o uso de máscaras ainda é necessário, nós não vamos fazer sem o uso de máscaras ainda, isso é orientação das nossas autoridades, né, governadores, nós ainda não vamos fazer sem o uso de máscara, ainda não foi liberada a máscara, mas nós vamos ter a capacidade aumentada e o distanciamento ele já pode diminuir um pouco, nós vamos continuar com um distanciamento ainda objetivo nesse sentido, mas nós vamos precisar nós não vamos precisar estar fazendo mais inscrição, tá ok? Nós vamos continuar com o álcool gel, como eu já disse, nas entradas, o álcool gel aqui no prédio da igreja, mas não vamos necessitar mais de inscrição. Aí eu fico contente, porque aí tem alguns irmãos que não estavam vindo, né? Tinha alguns irmãos que não estavam vindo por causa da inscrição. Meu Deus, tem que fazer inscrição, e, é melhor eu não ir no culto não. Mas agora não tem mais inscrição, você vai poder vir tranquilamente. E alguns irmãos também estavam esperando, né, as autoridades liberarem para estar nos espaços públicos. Que bênção, fico muito feliz. Por quê? Porque estamos debaixo de autoridade, sempre debaixo de orientação de autoridade. E agora foi liberado pelo governador para nós nos reunirmos, né, nos nossos cultos, nos públicos, né? Então, vamos estar agora reunindo. Você que não estava vindo por causa dessas restrições, agora você pode estar com a gente. Eu fiquei muito feliz que tem irmãos que eu não vejo faz tanto tempo que não estavam vindo, mas agora já foi liberado para todas as idades. Nós já temos até crianças sendo vacinadas, né, 12 anos, crianças sendo vacinadas. Nós já temos os jovens e adolescentes que já estão com a segunda dose. Minha filha vai tomar a segunda dose agora, sábado. Então, já estamos vacinados, já estamos liberados, né, pelas autoridades da nossa cidade e já estamos liberados por Jesus há muito tempo, porque é Ele que nos guarda, é Ele que nos livra, é Ele que nos protege. Então eu quero ver você aqui com a gente, hein? Eu quero ver você nos cultos, e assim, desculpa usar esse termo aqui, com muito respeito, com muito amor, mas também dando uma palavra aqui para você, agora não tem mais desculpa. É verdade ou não? Não, é porque o governador não liberou, então não quero, tá bom, então não vamos. Só que agora o governador já liberou, o pastor já liberou, Deus já liberou, a vacina já está tudo liberado, e agora nós podemos estar nos nossos cultos e nas nossas reuniões com muita alegria, fazendo uma grande festa para o Senhor. E eu estarei esse domingo agora com vocês, no culto aqui domingo, estarei com vocês. E creio que vai ser um tempo maravilhoso, vai ser um tempo muito especial. Amo vocês, fiquem com Deus, até já já no nome de Jesus. Graça e paz.